Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu me chamo Priscila Antunes, sou mais conhecida como a Doutora Pri. Sou médica, sou nutricionista, sou terapeuta Ayurveda e tô aqui para conversar com você um pouco sobre gestação e o Ayurveda. Antes de mais nada, para quem não conhece o que é o Ayurveda, Ayurveda significa ciência da vida, é uma ciência ancestral, uma ciência milenar na Índia, né? Foi criado na Índia um sistema médico indiano e eu tô aqui para conversar um pouco sobre gestação e essa terapia ancestral. Se você não entende nada, absolutamente nada de Ayurveda, nunca ouviu falar nessa palavra, vai lá no meu Instagram, me segue, que eu tenho diversas aulas, diversos vídeos, diversos destaques sobre Ayurveda para você entender mais ou menos o que significa. Então, para uma mulher gestante, o Ayurveda diz que a gente precisa cuidar dela mês a mês. A cada mês, a gente tem uma prática diferente para auxiliar na gestação, no parto e no puerpério dessa mulher. Então, antes de mais nada, o Ayurveda fala que toda mulher gestante precisa ter uma rotina diária. Também tenho aula sobre isso. Vai lá no meu Instagram, assiste aula. Além disso, o Ayurveda fala que a gente precisa ter uma dieta sáttvica. O que é esse nome esquisito, doutora Pri? Dieta sáttvica nada mais é do que uma dieta com alimentos frescos, né? Com alimentos, comida de verdade, vindos da terra, de preferência frescos e de fácil digestibilidade. Então, a Ayurveda, ele foca muito na sua digestão, no seu intestino, de uma forma geral na sua digestão. Porque ele quer que você consiga digerir bem os alimentos, principalmente nessa fase, que é a gestação, que a gente está alimentando um outro ser que cresce dentro de nós. Então, no primeiro trimestre, que é o que a gente vai conversar aqui, o Ayurveda fala muito sobre alimentos de potência fria, principalmente no primeiro mês, e doces. Então, quando a gente pensa no alimento frio, gelado e doce, não gelado de que está na geladeira, gelado porque a gente entende que a potência daquele alimento é mais gelado, né? A gente sabe que uma canela é quente e que, por exemplo, um cardamomo, que é uma especiaria mais gelada. Quando você bota na boca, você sente isso, mais refrescante. Então, alimentos gelados e doces, o Ayurveda fala muito do leite, tá? Mas o Ayurveda está falando de um leite lá de 5 mil anos atrás, né? Esse leite todo modificado que a gente tem acesso. Então, eu oriento você a tomar leites vegetais, bebidas vegetais, tá? Bebida de amêndoa, bebida de aveia. A aveia, super recomendada pelo Ayurveda, tá? É interessante aí nesse primeiro mês, principalmente se você tem, né, náuseas e vômitos. O Ayurveda fala sempre para optar por bebidas mais geladas e doces, se você aí é uma mamãe que tá com muita náusea e vômito. Eu não tive muito isso no meu primeiro mês, não tive muito isso ao longo da gestação, mas eu tinha muita vontade de comer alimentos gelados mesmo, e mais doce. E aí eu optava muito por açaí ali no primeiro mês. Eu adorava bater um açaí com frutas. Eu tô falando de açaí de verdade, tá? Eu tô falando de açaí cheio de mandinga aí não, com xarope não, tá? Açaí de verdade. Então eu gostava de bater o açaí com frutas, né? Frutas vermelhas, com morango, com banana. E eu gostava sempre de adicionar mel. E eu vou falar do mel aqui também ao longo desse vídeo com você, que também é um alimento super importante aí no primeiro trimestre. Então a gente está dividindo agora primeiro trimestre, depois eu venho falar do segundo trimestre e depois do terceiro trimestre, tá? Então, para além disso, né, para náuseas e vômitos, o Ayurveda indica figo seco, né, arroz. Então, aqueles biscoitinhos de arroz são interessantes aí nessa primeira fase, se você tem muita náusea e vômito. E também um suco que você pode fazer com um sumo do gengibre, né, assim, uns 2 dedinhos de gengibre espremido, uns 2 dedinhos de limão, tá? Em partes iguais, então 2 de gengibre para 2 de limão e uma pitadinha de sal. O Ayurveda fala que melhora bastante as náuseas e vômitos no primeiro mês, tá? Já no segundo mês, o Ayurveda fala para você adicionar na sua alimentação o gergelim. A gente sabe pela medicina tradicional que gergelim é um alimento riquíssimo em cálcio e a gestante precisa muito de cálcio, principalmente nessa primeira fase. Então, a Ayurveda manda acrescentar na alimentação gergelim e também fala de algumas ervas, tá? Como shatavari, alcaçuz, que já é um preparo para a amamentação, tá? Isso a gente vai falar depois, posteriormente, no outro vídeo. Mas é o seguinte, o Ayurveda, ele não olha para a gestação somente como no momento da gestação. Ele entende que o preparo da mama, né, através da alimentação, para a amamentação e também para o puerpério, que é uma fase muito crítica para algumas mulheres, é extremamente importante ao longo de toda a gestação. E essa dieta, né, que eles denominam de sáttvica, é justamente para te melhorar a clareza mental e deixar você mais leve ao longo desse processo para chegar lá no puerpério e você conseguir entender e adaptar de certa forma a sua rotina com a rotina
do seu bebê. Então, esse é o regime para o segundo mês da gestação. Já para o terceiro mês da gestação, o Ayurveda fala muito de manteiga ghee e também mel. Ele pede para a gente utilizar, né, aveia, fazer mingau de aveia com manteiga ghee, com um pouquinho de mel, porque ele também entende que esses dois alimentos melhoram aí a sua produção posteriormente de leite, lá no final da sua gestação, e também ajuda na sua digestão. E a gente sabe que o mel é um alimento extremamente importante, né, riquíssimo em vitaminas e minerais, então ele entra aí como um alimento-chave em toda a gestação. Além disso, o Ayurveda indica água de coco, tá? Que é super importante para hidratar, né? A gente sabe que uma gestante precisa beber muita água e a água de coco entra também nos textos védicos. Além disso, nesse terceiro mês, algumas mulheres começam a ter constipação, que é a prisão de ventre. Essa constipação, ela aparece por conta do aumento da progesterona. E além de mais água, né, e mais fibra que a gente deveria se alimentar e comer, né? O Ayurveda fala também pra gente fazer uma misturinha, e eu gostei muito porque eu fiz isso na minha primeira gestação. Na minha primeira, né? Eu só tive uma gestação até agora. Olha, sinais. Na minha gestação, da minha filha, da Ana Sofia, que ele manda você utilizar água morna e manteiga ghee, tá? Então você pode pegar antes de dormir, né? Você pode pegar ali uns 3 dedinhos de água morna, uns 200 ml de água morna, uma colherzinha de chá de manteiga ghee e misturar e beber antes de deitar para melhorar o seu movimento intestinal, sua digestão e suas fezes no dia seguinte, para você não ter umas fezes muito ressecadas e também evitar aí a hemorroida, que é muito comum em mulheres gestantes. Bom, eu espero que todas essas dicas aqui tenham sido úteis para vocês. Manda esse vídeo para uma gestante, se inscreve aqui no meu canal e vem para o meu Instagram que tem muita aula lá para você, tá? Um beijo, tchau e até a próxima!